Saudações, caros alunos do segundo ano de informática matutino e vespertino, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Meu nome é professor Gustavo, tá? Eu vou trabalhar com vocês a parte de física, tá? A disciplina de física, nessa nossa nova etapa aí do RED 2021, tá? O título da nossa aula 1 é Temperatura e Lei Zero da Termodinâmica, tá? Meu nome é Gustavo José Farias, meu e-mail gustavo.farias@plc.ifmt.edu.br. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que ver é o que nós vamos estudar esse ano, né? Então, a física do segundo ano, ela é um pouquinho diferente lá da física do primeiro, tá? No sentido de que aqui a gente vai estudar basicamente esses três temas, ó, que está na ementa. Física térmica, né? Que a gente vai estudar toda a parte de fenômenos relacionados a calor, tá? A temperatura, dilatação térmica, tá bom? Depois a gente entra na parte de ondas e ótica física, que é o estudo das ondas e como ela interage com o meio. E depois, lá para o final do ano, a gente parte para a ótica geométrica, tá? Que é o estudo da interação da luz com o meio também, né? E aqui a gente vai estudar, entre outras coisas, lentes, espelhos, tá bom? Então, a física aqui do segundo ano se resume em basicamente esses três temas, tá? Física térmica, ondas e ótica geométrica. Bom, então vamos começar, né, com a física térmica. E a física térmica, o primeiro conceito que entra é um conceito muito comum de vocês, né, que a gente fala no dia a dia. É o conceito de temperatura, tá? Então a física térmica, basicamente, ela se dá devido a corpos terem temperaturas diferentes, né? Então vamos começar aqui a descobrir qual é o conceito correto dentro da física, o conceito de temperatura. Qual é o conceito correto? Então eu já trago ele aqui escrito para vocês, ó. Temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema, tá? Observação: existe um tipo de energia associada ao grau de agitação das moléculas, translação, rotação e vibração, damos o nome de energia cinética. Então, olha só, vocês sabem, né, de estudos anteriores de vocês, que todos os objetos, né, todos os corpos, eles são feitos, né, vamos dizer assim, né, constituídos do quê? De átomos, né? E aí os átomos se ligam para formar moléculas, tá? E aí, né, forma-se a rede cristalina e forma o objeto. E aí o objeto pode ser sólido, líquido e gasoso, né? Então, na verdade, o que é a temperatura? A temperatura vai ser o grau de agitação dessas moléculas que compõem o sistema, que compõem o objeto ou o corpo, tá? Quando a gente falar em sistema, a gente vai pensar em uma parte do objeto ou um próprio objeto, né, cheio de átomos e cheio de moléculas, tá? Então, o que a gente observa em laboratório? Que as partículas que constituem os corpos, elas não estão paradas, elas não estão fixas, tá? Então, essas pequenas, né, bolinhas de construção aqui, né, que vocês já estudaram, que chama átomos, elas não estão paradas, elas estão em constante movimento. Na verdade, é mais um movimento de vibração, tá? Elas têm aspectos vibracionais, né? Então, quanto maior esse grau de agitação ou vibração, maior é a temperatura do objeto, tá? Então, aqui ó, um corpo frio, as partículas ou as moléculas, né, estão menos agitadas. Em um corpo quente, as partículas ou moléculas estão mais agitadas, tá bom? Então, a temperatura nada mais é do que o grau de agitação das partículas que compõem um certo corpo, tá bom? Aqui uma pequena ilustração de uma molécula, né? Isso aqui é uma molécula com vários átomos. Essas bolinhas representam os átomos, né? Então, essa molécula ela está em constante movimento de vibração, tá bom?
e quanto maior esse movimento, maior é a temperatura. Então, do ponto de vista da física, a temperatura é isso, tá? Bom, aí a gente começa a se perguntar, né, e até lembrar de situações que a gente vive no dia a dia de equilíbrio térmico, tá? Que vai ser a primeira lei que a gente vai estudar, que chama Lei Zero da Termodinâmica. Então, essa Lei Zero da Termodinâmica nada mais é do que uma lei que determina o equilíbrio térmico dos objetos, tá bom? Então, olha só, vamos ler. Quaisquer corpos colocados em um recipiente termicamente isolado tendem a um estado final em que suas partículas atingem o mesmo nível de agitação térmica, ou seja, em que suas temperaturas se igualam. Nesse estágio, os corpos, faltou um O aqui, desculpa, os corpos alcançam o estado de equilíbrio térmico. Então dá uma olhada. Quando você, vamos pegar um objeto quente, tá? Vamos pegar esse objeto aqui, ó. Vamos supor que são dois objetos, tá? Então, eles estão separados aqui, ó. Vamos pensar em dois cubos aí de, sei lá, de qualquer material que você pode pensar. Dois objetos de alumínio, tá? Vamos pensar assim. Então, um objeto você esquentou ele está quente e o outro está frio. O que acontece quando você encosta um no outro, tá? O que acontece é que, depois de um certo tempo, a gente vai ver que um pouco da temperatura de um acaba passando para o outro. E, na verdade, essa temperatura, entre aspas, que passa de um para outro, a gente chama de calor. Então, o que vai acontecer? Quando eles encostam um no outro, um vai ceder calor para o outro. Quem que cede calor? Quem vai ceder calor é sempre o de temperatura maior, o mais quente. Então, aqui, ó, vai fluir calor do objeto de temperatura mais quente para o objeto de temperatura mais fria. E isso acontece naturalmente, tá? Todo o sistema físico tende para esse equilíbrio. E depois de um certo tempo, a temperatura dos dois objetos vai se igualar, tá bom? Naturalmente. E é aí que se atinge o tal do equilíbrio térmico, tá? Então aqui um exemplo. Um outro exemplo, se você tem uma certa quantidade de água que é 20 graus Celsius e outra você coloca uma chama aqui embaixo, tá, para esquentar ela e ela chega a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição, o que vai acontecer? Né? Quando você joga, vamos supor que você jogue um pouco dessa água de 100 graus Celsius junto dessa água de 20. O que vai acontecer? Essa água 100 está uma temperatura maior do que 20. Então, essa água de 100 vai transferir calor para a água de 20. Até quando que isso acontece? Será que, né, é um processo que chega uma hora que para? Sim, chega uma hora que para, que é quando as duas atingem uma temperatura igual. Nesse caso desse exemplo, atingiu a temperatura igual de 60 graus Celsius. Tá? Então, aqui a gente diz que a água atingiu o equilíbrio térmico, tá? E depois que atinge o equilíbrio térmico, não há mais transferência de calor. Então aqui vocês podem observar que só existe transferência de calor de um objeto para outro quando existe uma diferença de temperatura entre esses objetos. Se não existe diferença de temperatura entre os objetos, não há transferência de calor, tá bom? Então aqui já entrou mais um conceito, tá? Que é o conceito de calor, tá bom? Então já dois conceitos aí que a gente já aprendeu. O conceito de temperatura, que é o grau de agitação das partículas, e a gente está vendo aqui que existe uma coisa que passa de um objeto para outro devido à diferença de temperatura, e essa coisa a gente vai chamar de calor. Lá na segunda aula a gente vai definir melhor o que é o calor, tá? Que na verdade ele é uma forma de energia. Bom, então para que serve essa lei zero da termodinâmica, que é a lei do equilíbrio, né? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico em relação a um terceiro, então eles estarão em equilíbrio térmico entre si. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um objeto A com uma certa temperatura A e eu tenho certeza que, por exemplo, ele está em equilíbrio térmico com o corpo C, tá? Então, por exemplo, encostei um no outro, esperei um certo tempo e entraram em equilíbrio.
Então eu sei que a temperatura TA é igual à temperatura TC. Vamos supor que eu tenho outro objeto B que eu faço a mesma coisa. Eu coloco ele em contato com o corpo C e depois de um certo tempo ele atinge o equilíbrio térmico também. Tá? Então eu tenho certeza que TB, né, a temperatura do corpo B, é igual à temperatura do corpo C. Bom, então, se isso aconteceu com esses dois corpos, eu posso ter certeza absoluta que o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B. Por quê? Porque ambos estão em equilíbrio térmico com o mesmo corpo, que era o C. Tá? Então quer dizer o quê? Eu não preciso encostar o A no B e perceber se há transferência de calor ou não, para saber se está em equilíbrio térmico. Não preciso. Basta usar um terceiro corpo e ter certeza que se esses dois objetos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, quer dizer que eles estão em equilíbrio térmico entre si. Tá? Parece um pouco redundante e um pouco óbvio, mas é por isso que a gente consegue usar um instrumento de medida que chama termômetro. Tá? Na verdade, o termômetro ele serve para medir o quê? A temperatura dos objetos. Então, por exemplo, eu quero medir a temperatura do meu corpo, né? E a temperatura do corpo, sei lá, do meu irmão, do meu amigo, tá? Eu não preciso encostar um no outro para perceber se está passando calor de um para o outro, entenderam? Basta eu usar um terceiro objeto, tá? Que é o termômetro, que seria o corpo C, né? Então esse corpo C seria o papel do termômetro. Basta eu usar um termômetro e medir a temperatura minha e a do meu amigo. Se ambos derem 36 graus Celsius, quer dizer que estão à mesma temperatura. Ou seja, quando deu 36, eu falo que eles estão em equilíbrio térmico, né? Tanto com o termômetro e automaticamente entre si. Tá? Então é por causa dessa lei zero que ela nos permite usar o termômetro, tá? Vamos dizer assim, ela permite o funcionamento adequado do termômetro. Tá? Então, aqui alguns termômetros. Hoje existe o digital, mas historicamente esse é o mais usado, né? Como que ele funciona? Aqui você tem uma coluna de mercúrio, geralmente é mercúrio que se coloca aqui dentro. Vocês sabem que o mercúrio é um objeto extremamente nocivo à saúde, ele é cancerígeno, tá? E esse aqui funciona como? Quando esse mercúrio fica em contato com algum objeto, a tendência dele é dilatar, ou seja, se expandir para cima, se esse objeto está a uma temperatura maior que ele, ou contrair e diminuir essa coluna aqui, se o objeto estiver a uma temperatura menor. Tá? E aqui você pode ver que existem duas escalas, né, que é o nosso próximo assunto aqui, escalas termométricas. Então aqui eu tenho uma escala que está variando aqui, ó, de 0 a 50, 0 a 50 negativo, que eu chamei de graus Celsius. E aqui eu tenho outra escala, que a gente vai ver que é graus Fahrenheit. Não é muito usado aqui no Brasil, é mais usado nos Estados Unidos e Europa. Tá? Então, para que um termômetro funcione, ele precisa estar calibrado. Tá? E para calibrar o termômetro, a gente precisa inventar, tá? Ou construir uma escala termométrica, que é a partir dessa escala que eu vou ter os graus, né, de temperatura. Tá? Então, quando eu meço alguma coisa no termômetro e dá 36 graus Celsius, quer dizer que eu tenho 36, né, graus naquela escala que eu chamei de Celsius. Mas será que é só essa escala que existe? A gente vai ver que não. São 3 escalas mais usadas, tá? A Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, tá bom? E assim, para construir uma escala, nós precisamos de 2 pontos de referência, tá? Quando você pega, por exemplo, uma régua, né, para você medir a distância, né, ou o comprimento de um objeto, você não tem que ter 2 pontos de referência? O primeiro é onde esse objeto começa e o segundo onde ele termina. E aí você coloca a régua lá e vê quantos centímetros deu. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente está lidando com temperatura de objetos, né? Então, historicamente, era muito fácil observar em laboratório 2 pontos, que era o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água, tá? Isso aí, né, é até bem corriqueiro, tá?
Então, inicialmente, essa escala, que é a escala Celsius, que a gente usa mais hoje, né? Que foi proposta pelo cientista Anders Celsius em 1742, ela utiliza esses dois pontos fixos como referência. A fusão da água, que é a temperatura onde a água vira gelo, tá? Que é 0 graus Celsius, e a temperatura de ebulição da água, que é a temperatura onde ela começa a evaporar, tá? Que é de 100 graus Celsius. Usando esses dois pontos, né, que são pontos muito conhecidos, o Celsius construiu a escala dele. E ele simplesmente falou, ó, o ponto de fusão é 0 graus Celsius, eu escolhi como 0, e o ponto de ebulição eu vou escolher como 100. E, né, para cada grau, né, e eu vou dividir, então quer dizer, eu dividi esses dois pontos numa escala de quê? De 100 graus, né? Porque de 0 a 100 eu tenho 100 graus se você contar de 1 a 1. Então essa escala é dividida em 100 partes iguais, tá? Entre os dois pontos fixos. Por isso também é chamada de escala centígrada. Por isso que às vezes você fala graus centígrados, tá? Bom, então essa é a escala Celsius, tá bom? Só que não existe só essa escala. Tem outra escala que chama Fahrenheit, tá? A gente não é muito acostumado com ela aqui no Brasil, mas ela é bastante usada lá nos Estados Unidos, por exemplo. Foi proposta por Daniel Fahrenheit em 1724. Ele construiu o primeiro termômetro de mercúrio. Foi ele que construiu aquele termômetro que a gente viu no slide anterior. Na construção da escala, utilizou-se os seguintes pontos fixos. Olha só, os pontos fixos dele são os mesmos da escala Celsius, que é a fusão da água e a ebulição da água. Só que, para esses pontos, ele não atribuiu 0 e 100 igual Celsius. Ele atribuiu dois outros valores que a princípio parecem estranhos. 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão da água e 212 graus Fahrenheit para a ebulição da água, tá? Historicamente, ele estava trabalhando, na verdade, com uma mistura de água com alguns sais, tá? Então, esses valores um pouco assim, né, parece um pouco meio que aleatórios, né? É devido a essa mistura que ele estava usando, tá? Aqui não cabe entrar muito em detalhes, tá bom? Basta a gente saber que o ponto de fusão da água aqui é 32 e de ebulição é 212. Observação, note que entre os dois pontos fixos existe uma diferença de 180 graus e não 100, como ocorre na escala Celsius. Então isso aqui é super importante, ó. Vamos voltar aqui. Na escala Celsius, você tinha uma divisão de 100, de 0 a 100, entre esses dois pontos, certo? Era uma divisão mais redonda, vamos dizer assim. Já aqui não, ó. De 32 a 212, se você pegar e fizer uma subtração, 212 menos 32, você vai ver que a diferença é de 180. Então você vai ter 180 graus entre esses dois pontos, tá? E isso faz uma diferença enorme quando você compara as duas escalas, tá? Porque assim, uma diferença de, por exemplo, 10 graus na escala Celsius não corresponde a uma diferença de 10 graus na escala Fahrenheit. Na verdade, corresponde a uma diferença de 18 graus, né? Então, ó, portanto, uma variação de 1 grau na escala Celsius corresponde a uma variação de 1,8 graus na escala Fahrenheit. Tá? Essa é a principal diferença entre as duas. A nossa terceira escala vai ser a escala Kelvin, tá bom? Que também é chamada de escala absoluta. Essa escala, pessoal, é mais usada em trabalhos científicos, tá? Então, em trabalhos que envolvem a medida de temperatura em laboratório, se usa muito essa escala Kelvin, por causa de algumas contas que ela simplifica. Tá? Ela adota como valor zero da escala o chamado zero absoluto. Eu acho que vocês já ouviram falar desse termo zero absoluto, né? Que é o menor grau de temperatura que nós conhecemos. Tá? Esse zero absoluto é o menor valor de temperatura que um corpo pode atingir, onde não existe agitação nenhuma das partículas. Então esse zero absoluto na escala Kelvin, né, que é o zero da escala Kelvin, ele na verdade ele é quando as partículas do corpo estão totalmente paradas. Tá? Então imagina uma temperatura
muito, mas muito baixa, onde nem aquele movimento de vibração que eu falei lá no começo pode existir. Tá? Nem aquele pequeno movimento de vibração das moléculas existe. Então é isso que a gente chama de zero absoluto. Só que na verdade, hoje a gente sabe, por observação em laboratório, que esse zero absoluto ele não pode ser atingido nunca. Porque sempre todos os átomos e moléculas eles vão ter o mínimo de vibração, tá? Devido às suas propriedades mesmo intrínsecas ali, tá? Suas propriedades quânticas ali, tá bom? O zero absoluto é um valor teórico e não é possível atingi-lo na prática. No entanto, valores próximos do zero absoluto já foram obtidos em laboratório, tá? Valores próximos já foram obtidos, mas o zero absoluto não. Tá. E qual que é a relação entre essas escalas, né? Então aqui eu tenho três termômetros, um em Kelvin, outro em Celsius, outro em Fahrenheit, e aqui estão aqueles dois pontos, tá, que eu usei nas escalas, que é a ebulição da água e fusão da água, e o zero absoluto. Se você comparar, o que você tem? Vamos pegar a escala Celsius que a gente está mais acostumado. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Esse 100 corresponde a quanto na escala Fahrenheit? 212, igual a gente viu. Mas corresponde a quanto na escala Kelvin? 373,15, tá vendo? Experimentalmente a gente consegue esse valor. O 0 graus Celsius corresponde a quanto na Fahrenheit? 32. E corresponde a quanto na Kelvin? 273,15, tá? Então olha só, o 0 na escala Celsius, né, 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão da água, é 273,15 na escala Kelvin, tá? E esse famoso zero absoluto que eu falei aqui, ó. Olha só, o zero absoluto só acontece quer dizer, zero mesmo, absoluto, quer dizer que é zero na escala Kelvin. Mas quanto que isso corresponde na escala Celsius? Olha só, menos 273,15 graus Celsius, tá? Temperatura baixíssima, tá bom? Né? Então, como eu falei, esse zero absoluto na prática ele não é atingido. Pode ser atingido menos 272, tá? Próximo, mas ele cravado você não consegue, tá? E isso corresponde a quanto na Fahrenheit? Menos 459, tá bom? Você vê que o zero na escala Fahrenheit nem apareceu aqui. Ele vai estar mais ou menos aqui assim, tá? Nem apareceu, que ele não corresponde a nenhum desses pontos. E aí é que entra a nossa parte de conversão, né, de contas. Porque, por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando com a escala Celsius e você precisa passar essa escala para a escala Kelvin, né? Como que eu consigo transformar? Ou como que eu consigo converter esse valor? Será que existe uma fórmula que nos permite fazer isso? Sim, existe. Então, se você comparar, olha aqui, ó, vamos comparar Celsius e Fahrenheit. Aqui um termômetro em Celsius, aqui um termômetro em Fahrenheit. Se você fizer uma análise de proporção, tá? Se você pegar esse valor menos 100 menos esse valor qualquer aqui, tá vendo que você tem um valor intermediário aqui, ó, um TC, tá? Aqui tem um C, mas é uma temperatura qualquer na escala Celsius, aqui uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit. Se você fizer uma conta de proporção aqui, fizer 100 menos TC dividido por 100 menos 0, quando você faz isso, você coloca tudo na mesma proporção, quando você faz essa divisão. E você faz a mesma coisa aqui, ó, 212 menos TF, dividido por 212 menos 32, você está deixando tudo na mesma proporção, independente desses valores que estão aqui. Quando você faz isso, você consegue obter uma relação matemática entre as duas escalas, tá? E a relação, aqui eu não vou fazer em detalhes, tá? Mas a relação ela acaba ficando dessa forma, ó. TC, que é uma temperatura qualquer na escala Celsius, dividido por 5, fica igual a TF, que é uma temperatura qualquer na escala Fahrenheit, menos 32 dividido por 9, tá? Quando você faz a conta, você automaticamente entra nessa fórmula aí, obtém essa fórmula. Da mesma forma, se a gente fizer a escala Celsius e Kelvin, tá?
100 menos TC dividido por 100 menos 0, 373 menos TK dividido por 373 menos 273, você vai deixar na mesma proporção essas duas escalas e você vai chegar nessa fórmula aqui de conversão. TK, que é qualquer temperatura em Kelvin, é igual a TC mais 273. Tá? Então aqui ficam fórmulas já bem práticas para você usar para fazer conversão. E aqui Fahrenheit e Kelvin, né? Só reescrevi. E resumindo as três em uma única fórmula. Você pode ver isso aqui em alguns livros ou na internet. Isso aqui você pega de 2 em 2, tá? Se você quiser Celsius com Fahrenheit, você pega essas duas. Esquece essa última aqui. Se você quiser pegar Celsius com Kelvin, você pega essas duas. Ou, que é o que dá, essa aqui, é a mesma. Se você quiser Fahrenheit com Kelvin, você pega só essas duas, tá? Esquece essa outra.